Estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Tiago, e uma irmã da igreja, abençoada por Deus, já me deu a letra da próxima série de mensagens. Falou assim: pastor, por favor, faça uma série dos profetas menores. Então, a pedido dessa irmã e movido pelo Espírito Santo de Deus, depois do livro de Tiago nós vamos entrar na série dos profetas menores. Vai ser interessante, que eu estudei no seminário, orei sobre tudo isso, eu tenho certeza que Deus vai usar a sua palavra também. Capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor, da qual temos acesso. Amém? Amém. De onde vêm as guerras e discórdias que existem entre vocês? Será que não vêm dos prazeres que guerreiam nos membros dos vossos corpos? Vocês cobiçam e não conseguem, matam e invejam e não podem obter, brigam e fazem guerras, nada têm porque vocês não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem de modo errado, só para gastar em vossos próprios prazeres. Infiéis, vocês não sabem que amizade ao mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou vocês pensam ser sem motivo que a Escritura diz: o Espírito que Ele fez habitar em vocês tem muito ciúme? Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Ou, Deus resiste aos soberbos, mas levanta o humilhado. Assim, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a vocês. Pecadores, limpai as mãos. Vocês que são vacilantes, purifiquem o seu coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem, que o seu riso se transforme em lamento e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. E se vocês julgam a lei, já não é cumpridor da lei, mas legislador, mas juiz. E há um só legislador e juiz, ele que pode salvar e destruir. Mas quem é você que julga o seu próximo? Amém? Entenderam a carta a Tiago? Carta de Tiago. Glórias a Deus por isso. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre orgulho. Hoje nós vamos falar sobre vaidade. Deus vai trazer, vai mexer bastante com o teu ego, vai mexer com bastante balizas do seu coração. E eu espero que Ele me humilhe essa noite, porque quanto mais eu for humilhado, mais Ele é exaltado em mim. Será que você concorda com a minha oração? Amém. Pai Santo, Eterno Deus, nós estamos diante de Ti e diante das Escrituras que não podem mentir, que revelam o estado mais caótico da nossa alma e nos mostram como nós não podemos competir com a Tua vontade. Cumpre em nós todo o Teu querer, cumpre em nós toda a Tua vontade, nos direciona segundo a Tua sabedoria, e que não sobre nada dos nossos talentos humanos para que a gente estrague as coisas. Essa é a nossa mais sincera oração. Amém. Tiago, ele continua falando com essa igreja, ele continua dando bons pontos para que essa igreja saiba conviver bem. Apesar de ser um ambiente de perseguição, apesar de ser um ambiente onde os cristãos estão sendo caçados e mortos, Tiago está se preocupando em falar para aqueles cristãos como ter uma boa convivência com a igreja, como ser uma comunidade que presta louvor a Deus conforme ama o seu próximo. E parece que Tiago não enjoa de falar desse tema. Nós já estamos com ele até aqui no capítulo de número 4, e ele continua incentivando esses irmãos, tentando de alguma forma mostrar para eles que o amor ao próximo é importante, que suportar e tolerar as diferenças é importante, entender que tudo isso faz parte do corpo de Cristo é importante, e que todos esses sinais diferentes de um povo que está unido em Cristo revelam esse mundo caído quem nós verdadeiramente somos.
Essa semana um rapaz do Jeová Nissi, que é o seminário que eu costumava dar aula, ele veio me perguntar: pastor, como que a comunhão é importante? Como que ela é importante? E eu disse: a comunhão é um instrumento de santificação tremendo. Você está andando em pecado, você está tentando tomar uma decisão na vida e de repente não vai resistir a uma tentação. Vem um irmão, vem uma irmã, te ajuda, livra aquela tentação da tua vida, você é colocado no caminho correto de novo. A comunhão, ela traz isso. Quanto mais você andar perto dos cristãos, quanto mais você andar perto dos membros da sua comunidade, mais santificado você vai ser, mais puro você vai ser. Tiago sabia disso, e sabia que a única forma daquela igreja resistir à tentação e guardar o nome de Cristo até o final é permanecer unidos. Está percebendo? Então vamos ver o que Tiago fala aqui. Olha, vamos resistir às paixões. Tiago pergunta: de onde vêm as guerras? De onde vêm as discórdias que existem, mas não no mundo? Não está falando do Iraque, não está falando daquele Golfo Pérsico, não está falando dos atentados contra as Torres Gêmeas, não. Ele está falando de onde vêm as guerras e as discórdias que existem entre vocês. No meio da própria igreja, no meio do povo de Deus, tinha guerra e tinha discórdia. Olha que coisa. A palavra que Tiago utiliza é guerra. A palavra que Tiago utiliza é uma palavra forte. É escândalo, discórdia. O pau está quebrando ali. De onde vem tudo isso? É o que Tiago está perguntando. E às vezes as pessoas elas vêm apontar: você viu o que aconteceu? A cantora está usando cocaína? Você viu o que aconteceu? A cantora gospel casou de novo? Você viu o que aconteceu? O pastor está pregando a prosperidade financeira? E aí eu viro para esse irmão e pergunto: querido, será que está acontecendo alguma coisa nova hoje que já não aconteceu na igreja primitiva? Lendo o Novo Testamento, será que alguma coisa hoje ainda tem a capacidade de nos surpreender? Eu acho que não. Porque se no meio da igreja bíblica, Tiago está escrevendo aqui que tinha guerra, que tinha discórdia, a gente tem que se preparar para o pior e saber como combater. E tentar permanecer debaixo da vontade de Deus. De onde vem tudo isso? Tiago pergunta. E ele questiona: será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Tiago está dizendo: sabe de onde vem essas guerras? Você sabe de onde vem essas brigas? Vem dos seus próprios prazeres. Vem do seu individualismo. Cada um busca aquilo que é somente seu. Cada um busca o seu próprio interesse. É o que Tiago está dizendo aqui. Vocês querem enricar. Vocês querem prosperidade segundo esse mundo. Vocês querem guardar a sua própria família. Vocês querem ter os seus prazeres. Vocês não querem abrir mão da sua agenda. As guerras, discórdias e brigas de vocês vêm por conta de um espírito individualista que tomou conta da mente de vocês. Tiago vai mais a fundo do problema. Olha onde ele aponta: vocês cobiçam. Cobiçar quer dizer querer bens materiais. E nada consegue. Ao que parece, cobiça está sendo usado aqui até num sentido positivo. Vocês querem ter as coisas, querem ter a casa, querem ter o pão, querem ter mais. Deus não condena esse tipo de coisa. Deus, a única recomendação que Deus dá é que isso não seja o centro da sua vida, é que isso não seja o Deus da sua vida, mas não há nada demais em ser um pouco ambicioso e querer os bens materiais desse mundo, não há nada demais nisso. Mas Tiago aponta: vocês cobiçam e vocês não conseguem ter. Mas por que eles buscam ter as coisas materiais e não conseguem? Vocês matam e invejam. Ou será que no meio daquela igreja tinha gente matando, no sentido de pegar a faca e esfaquear o próximo, ou tirar a vida do próximo? É claro que não é nesse sentido que Tiago está dizendo, mas ele está dizendo: vocês odeiam o próximo, porque naquela congregação você tinha mescla de pobres e ricos. Então os pobres estavam querendo os bens dos ricos, estavam olhando para eles e dizendo: será, eu quero ser como ele é, eu tenho inveja dele, por que ele tem e eu não tenho?
E os ricos, eles se colocavam como superiores aos pobres, olhando para eles dizendo assim, não, mas eu não vou me misturar com ele porque ele é pobre, não, eu vou buscar as minhas coisas, eu vou buscar a minha vida, inclusive aquele fulaninho ali está me devendo uma grana, eu vou levar esse irmãozinho no tribunal para ele me pagar o último centavo do que me deve. Era esse o contexto da igreja de Tiago. E Deus está o tempo todo querendo mostrar aqui que tanto o pobre como o rico são iguais diante de Deus. Tanto o pobre como o rico, eles têm a mesma dignidade diante de Deus. Eles têm o mesmo valor diante de Deus. Deus ele não olha o exterior da aparência do homem. Deus ele olha o interior. E ele faz essa obra de renascimento num corpo caído e pecador, justamente porque ele sabe que dinheiro ou pobreza são valores desse mundo, não pertencentes a Deus. Então, queridos, não precisa ficar com inveja de quem é rico. Não precisa ficar cobiçando o que é do outro. Não precisa olhar e falar, não, eu tenho inveja, eu tenho rancor, eu tenho raiva. Tiago está dizendo aqui, ó, vocês matam e invejam e vocês não conseguem obter. Vocês brigam, vocês fazem guerras por causa de bens materiais. Vocês estão discutindo esse tipo de coisa. Vocês não têm porque vocês não pedem. Como assim? Que sentido não pedem? Pedem por irmão? Não, no sentido de rogar. Vocês não rogam a Deus como se deve. Vocês não pedem para que Deus esteja sobre o seu empreendimento. Vocês não pedem para que Deus possa ajudar vocês a conseguir o pão de cada dia, como Jesus orou, não? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é isso senão alimento diário? O que é isso senão aquilo que a gente necessita para sobreviver, para viver, para ter prazer na vida, porque saco vazio não para em pé, amor. Vocês não estão pedindo assim. Vocês não estão utilizando aquele verso de Provérbios que diz assim, apresentem os vossos caminhos ao Senhor e Ele vai endireitar as suas veredas. Vocês não estão fazendo isso. E se fosse uma conversa telefônica, eu tenho certeza que aqueles irmãos iam impedir Tiago naquele exato momento que ele estivesse proferindo aquelas palavras e diriam assim, Tiago, a gente faz isso. Tiago, a gente pede. Tiago, a gente faz a oração do Pai Nosso. Tiago, a gente tem acesso ao livro de Provérbios, a gente ora para que Deus esteja com os nossos projetos. E aí Tiago meio que tem que desenhar para que aqueles irmãos possam entender o que ele está dizendo. Ele não queria dizer que eles não estavam objetivamente orando a Deus. Eles estavam até orando, mas olha a forma como eles oravam. Vocês pedem, 3, e não recebem, porque vocês pedem de modo errado. Não é que vocês não pedem, é que vocês pedem de modo errado. Mas como pedir de modo errado, Tiago? Nós estamos aqui, ajoelhados, orando a Deus, por favor envia, por favor nos dá, por favor abençoa. Como isso é errado, Tiago? Como que a gente está orando assim e isso é errado? Tiago continua desenhando. Vocês pedem, final do verso 3, só para gastar em vossos prazeres. É o que Tiago diz. Vocês pedem bens materiais que não têm valor comunitário. Vocês pedem bens materiais para que vocês possam gastar no singular e não no plural. Vocês pedem bens materiais para suprir a sua necessidade. Se você tem 2 pães, você não dá um para aquele que não tem nenhum. Se você tem uma casa aconchegante, você não dá lugar para o estrangeiro. Você que é rico não dá oportunidade de trabalho para aquele que é pobre e não tem como se manter. Não parcela a dívida, vai ao tribunal e coloca o outro irmão diante do juiz. Tudo isso é errado. Vocês podem orar, orar e orar. Enquanto tiverem essa atitude, estão fazendo oração de tolo. Porque todo recurso que Deus coloca nas nossas mãos é para que a gente possa de alguma forma beneficiar o próximo. Se a gente pode, igreja, a gente tem o dever de dar. Eu tenho um carro. Vai lá
Ultimamente não é aquele carro, né, que puxa a vida, não deixa a gente na mão. Levou a gente até a praia, né, Eduardo? Para trabalhar, mas não é o tipo de carro que não deixa a gente na mão. A gente tem que dirigir ele e ir orando para não parar no meio do caminho. Senhor, por favor, não posso ficar aqui no meio do capim gordura. Me ajuda aí, Pai. Não tem uma viva alma para me ajudar a empurrar. É esse tipo de carro. Mas o pouco que eu tenho eu divido. Vai buscar o irmão na estação. Leva o irmão em casa. Vamos pegar a cesta básica, vamos levar. Vamos viajar, precisa para fazer alguma coisa, vamos visitar alguém. É nesse sentido que Deus coloca bens materiais nas nossas mãos. Eu tenho um terrenão bem grandão, eu podia fazer 10 casas, mas eu vou pegar uma casa e eu vou ajudar um irmão que não tem nenhuma. Eu tenho muita comida na minha casa, mas esse mês eu fiz as contas no orçamento, eu vou deixar R$50 de fora. Eu já dei meu dízimo, eu dei minha oferta, mas esses R$50 eu vou passar no açougue, eu vou comprar uma carne, eu vou comprar uns ovos, e eu vou levar para aquela irmã que eu sei que está desamparada e ela não tem o que comer. Se o pensamento dos cristãos não for coletivo, eu não sei qual outra instituição no mundo vai ter o pensamento coletivo. Deus, Ele não é um Deus que pensou no singular. Deus não pensou em si mesmo. Se Ele tivesse pensado em si mesmo, Ele não teria deixado a sua habitação, o universo, para se fazer homem e habitar entre nós. Deus pensou no plural. Deus pensou em nós. Deus olhou para a igreja, viu que aquilo ia trazer glória para Ele, e tomou uma iniciativa, e se fez homem, e se dividiu para estar no nosso meio. Será que é injusto a gente dividir os bens que Ele nos confiou? Ou será que a nossa justiça é como um pregador conhecido diz, para nós enchermos o nosso celeiro até onde der? E aí quando a gente tiver um celeiro bem grande, bem farto, a gente derruba aquele celeiro, constrói um maior, a gente enche mais. E aí quando a gente tiver atolado, a gente derruba esse celeiro e enche e faz o maior. Será que é para isso que Deus depositou bens materiais em nossas mãos? Deus coloca recursos nas nossas mãos para que a gente possa ajudar os nossos irmãos. Olha o que Tiago diz, olha, vocês pedem, mas vocês estão brigando, vocês estão invejando, vocês estão se degladiando, vocês não vão conseguir nada. Por que Deus vai lhe confiar alguma coisa que não glorifica? Por que Deus vai te dar alguma coisa que não vai retornar para Ele em glória? Acho que Deus é tolo. Ou como Tiago continua dizendo, infiéis. Infiéis, meu Deus do céu, verso 4, infiéis. Sabe o que vocês são? Vocês são infiéis, é o que diz Tiago. Que palavra dura, né? Infiel? Como assim? Não, eu sou fiel a Deus. É que eu não estou dividindo com o meu irmão, mas eu sou fiel a Deus. E esse tipo de relacionamento não existe nas Escrituras. Se você não é fiel ao teu irmão, se você não é fiel à tua irmã, se você não faz a diferença na sua congregação, não há possibilidade de você ser fiel a Deus. É o que está escrito aqui. Infiéis. Será que vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque é o mundo que prega isso, não é? É o mundo que prega a conquista, tem as suas coisas. Vai lá, forma o teu terreno, vai lá, compra as tuas casas. É isso aí, você viu fulano de tal? Ele está rico, ele está bem, nossa, olha o carro dele. É o mundo que prega essas coisas. Para que você tenha e guarda para si. Eu estava para viajar com um homem chamado Brother Simeon. Brother Simeon, ele era da velha guarda, você não deve conhecer. Quem deve conhecer é o Edson, Brother Simeon. Não conhece? Se o Edson não conhece, ninguém aqui conhece, pode ter certeza. O Brother Simeon, com todo respeito a Edson, é de lá de trás, lá no início da igreja, uns 30 anos atrás, quando a Renascer foi fundada.
O brother Simeone compunha a música para renascer. Aí o negócio ficou meio feio lá, né? O pessoal começou a pegar uma prosperidade financeira, o pessoal começou a distorcer a teologia. Ele pulou fora, ele saiu. E eu tive o prazer de conviver um pouquinho com esse irmão. E ele falou assim: pastor Ivan, você nem sabe o que aconteceu. Falou: o que aconteceu, brother Simão? Falou: eu ganhei 300 euros, eu estou incomodado. Falou: por que você está incomodado? Porque eu não preciso de 300 euros, eu tenho tudo que eu preciso. E quando eu tenho tudo que eu preciso e me falta, eu sei que Deus quer que eu dê para alguém, eu não sei para quem que eu tenho que dar, eu estou orando. Ele acabou dando para o pastor Antônio lá do Egito para ele tocar um projeto. Puxa vida, que pensamento cristão, não é? Como eu gostaria que nós tivéssemos esse pensamento. Puxa vida, está me sobrando, eu tenho demais. Como eu posso distribuir, fazer a diferença para os meus irmãos? Como eu posso fazer com que eles se alegrem comigo, com as bênçãos que Deus me deu? Infiéis. Infiéis. Eu imagino o Tiago escrevendo uma pausa aqui. Infiéis. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Você pode estar na igreja, congregando na igreja, você pode ler a mesma Bíblia que todos estão lendo, você pode orar da mesma forma que todos estão orando, levantar os braços como todos estão levantando, e ainda assim você pode ser inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Porque você valoriza os prazeres, você valoriza o dinheiro, você valoriza as posses, os bens, e os seus irmãos nunca são beneficiados com as bênçãos que Deus te dá. Isso é inimizade contra Deus. Isso é fazer de Deus o seu inimigo. Não pense que Deus não está olhando a forma como nós tratamos o nosso próximo. Deus está. Deus está com você enquanto você está aqui nessa igreja, Ele está te observando. Deus vigiou todos os teus pensamentos desde a hora que você entrou. Deus observou a forma como que você pensou dela, com a forma como você pensou dele. E Deus te acompanha durante a sua rotina, aquilo que você pensa das pessoas, a forma como que você age, os gestos que você tem, está tudo sendo contado e registrado no livro de Deus. E se eu pudesse humanizar Deus um pouco na minha pequena sensatez, eu imagino naquele grande dia, muitos de nós chegando até Ele, e a gente se aproximando de Deus e fala: Senhor, meu amigo. Aí Deus virava para a gente e falava assim: olha, eu não posso ser teu amigo. Como que você não pode ser meu amigo, Senhor? Como assim? Eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador. Aparta-se de mim, eu nunca te conheci. Porque você odeia o próximo. Você não divide nunca nada com ninguém. Ninguém é beneficiado com a tua vida. Ninguém é beneficiado com os teus bens. Como é que eu posso ser amigo de uma pessoa como você? Que não tem amor. Que não olha para a pessoa que congrega com você. Nunca te conheci. É duro, irmãos. A palavra de Deus diz em Mateus 7. Naquele dia muitos dirão: expulsei demônios em teu nome, curei em teu nome, cantei em teu nome, rodopiei em teu nome, dei mortal carpado na igreja em teu nome. Deus vai falar: aparta-se de mim, porque eu nunca te conheci. Não é que um dia você estava comigo e desviou, não. Não é que um dia você se tornou meu filho e eu te rejeitei pela tua forma de amor, não. Você nunca aprendeu a amar. Você nunca aprendeu a dividir. Você nunca aprendeu a olhar com ternura o teu próximo. Nunca teve conversão em você. Nunca foi meu. Que duro, irmãos. Ou vocês pensam ser sem motivo, que a Escritura diz: nossa, não é que a gente faz isso o tempo todo? Eu li esse verso aqui e falei: nossa, é verdade. Quantas vezes a gente acha que algumas coisas estão escritas na Escritura à toa? É ou não é? Só eu que penso assim? Às vezes a gente olha uns versos aqui, a Nayane precisa daquele verso. A Nayane precisa, eu não. Mas a Nayane precisa do verso. A gente está lendo a Bíblia lá em casa. Ah, o Luciano.
Se o Luciano visse esse texto aqui, ô Luciano, você precisava conhecer esse texto aqui, tem que ver o que Deus está falando com você. Mas comigo nunca. Aplicação na minha vida não tem nenhuma, tem no outro. A gente gosta de departamentizar o outro, a gente gosta de dar pitaco na vida da outra, a gente gosta de direcionar o outro. Chegando a minha vez, não, minha vez. Para mim esse verso não tem significado. Ah, mas para aquele pecador tem. A gente não é assim, mano. Tem que concordar comigo. A gente gosta de departamentizar a coisa. Vocês acham que é sem motivo que a Escritura diz o seguinte: o Espírito que Ele faz habitar em vocês tem muito ciúme. E aí eu tenho que concordar com o reverendo Augustus Nicodemos, que pega esse verso e ilustra muito bem o que está escrito aqui. O Espírito aqui, apesar da minha Bíblia estar em letra maiúscula, o original não é assim. O Espírito é em letra minúscula, está falando do nosso Espírito. Faz sentido, combina com o restante do texto, porque o tempo todo o Tiago está falando da gente, do nosso espírito, da nossa carnalidade, da nossa atração para com as coisas desse século. Faz sentido. O Espírito que está em vocês tem ciúmes das coisas de Deus, tem ciúmes dos valores de Deus, tem ciúmes do reino de Deus. Ele compete, ele quer tomar vocês. Todavia, Ele nos dá a maior graça. E qual é a maior graça que Ele nos dá? Aquilo que está no Evangelho de João. Maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Se aquilo que está dentro de mim não fizesse uma pressão maior contra as tentações, se aquilo que está dentro de mim, que é o elemento Deus, que é o elemento Espírito Santo, não forçasse contra tudo isso que esse mundo quer jorrar em cima de mim, quer inundar para cima da minha mente, seria impossível batalhar contra a carne. A gente perderia todas as batalhas. Mas Deus nos deu essa promessa e nos deu esperança. Maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. É o Espírito Santo de Deus. Vocês podem resistir contra as paixões da carne. Vocês podem resistir contra a vaidade das riquezas. Vocês podem resistir contra esse pensamento individualista. Eu acho engraçado como o ser humano ele pega a política, ele tem que desenvolver toda uma filosofia para o povo aprender a dividir. Né? Não, vamos fazer o socialismo. A gente vai pegar a riqueza de um e a gente vai dividir igualzinho entre todo mundo. Eu sou socialista. Sou socialista para a minha vida. Tudo aquilo que eu conquistar, tudo aquilo que eu quero poder dividir com o meu próximo em liberdade. Eu quero poder dar ao meu próximo em amor. Não é porque o governo está me obrigando, não é porque eu acredito que essa é a melhor forma de se governar um país, não. É porque dentro daquilo que eu conquisto profissionalmente e que eu alcanço materialmente, eu sei dividir com o meu próximo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O mundo fala, guarda, economiza, estoca. E eu, pelo poder do Espírito Santo de Deus, posso olhar para a minha congregação e dizer, eu divido, eu cedo, eu dou um pouco, eu dou aquilo que eu posso. Ah, quem dera todos os cristãos tivessem esse pensamento. Todavia, Ele nos dá maior graça. Portanto, Ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. E esse verso não está falando de pobres e ricos, não aqui. Porque você sabe que tem pobre arrogante e tem rico arrogante, é verdade ou não é? Tem pobre que tem orgulho de ser pobre, né? E tem pobre que finge ser pobre, né? Para falar com o pobre. É o caso do nosso ex-presidente Lula, que fala, eu sou pobre, assim, exato. O cara é riquíssimo, engana todo mundo, é arrogante, se finge de pobre. Tem gente de tudo que é tipo. E Deus se opõe aos arrogantes. Deus se opõe àqueles que se acham melhor que os outros. Deus se opõe àqueles que não querem aprender a dividir, que não querem olhar para o outro com ternura, com amor. Mas Ele dá graça aos humildes.
Ele dá graça àqueles que sabem a sua posição. Ele dá graça àqueles que olham para o outro e percebem que são tão pó quanto, que são tão carentes quanto, que são tão frágeis quanto. Deus dá graça a esse tipo de gente. Assim, diz o verso número 7. Assim, portanto, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando a gente pega esse verso fora do contexto, a gente imagina que é uma batalha épica, não é? Que eu estou desse lado de espada aqui, aí o diabo está do outro lado de espada também, eu vou desse lado, estou resistindo ao diabo e ele foge de mim. Não é? A gente imagina uma batalha espiritual daquelas. Quando o Tiago está falando de alguma coisa mais simples, está dizendo o diabo não é só o pai da mentira. O diabo é o pai do orgulho, porque o orgulho veio primeiro com Satanás, quando ele quis se equiparar a Deus e foi enxotado do céu por causa disso. E cada vez que você se orgulha, cada vez que você se acha maior, cada vez que você se acha mais grandioso do que o seu próximo, cada vez que você se exalta, você está dando lugar ao diabo. É isso que Tiago está dizendo aqui. Não é nenhuma batalha fora, é uma batalha dentro. É dar ouvidos ao orgulho. Por isso que ele diz, olha, se sujeitem a Deus, se humilhem debaixo da mão de Deus e resistam ao diabo. Orem a Deus e assumam, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou tão normal quanto meu irmão. Senhor, eu estou junto com eles aqui buscando santidade. Senhor, me ajuda a ter um pensamento coletivo, porque afinal de contas aqui ninguém é melhor do que ninguém. Cada vez que eu me sujeito em oração assim diante de Deus, eu estou resistindo ao diabo, porque o orgulho não tem espaço em mim. Você entendeu, igreja? Não é nenhuma batalha fora, é uma batalha dentro. Não é nenhuma batalha contra demônios que estão alojados. Não, nenhuma guerra de espada. Eu preciso olhar para aquilo que está acontecendo na minha mente. Aquilo que está me impedindo de me relacionar com o meu irmão. Aquilo que está me impedindo de me achegar a Ele. Porque se for orgulho, eu não estou me sujeitando a Deus. Eu não estou resistindo ao diabo. Aí é que ele diz: vocês querem quebrar toda essa cadeia? Vocês querem quebrar o ódio, quebrar as guerras, as brigas? Vocês estão cansados? É tão ruim. Você já trabalhou em algum lugar onde você briga com as pessoas, você chega de manhã, aquele climão? Eu lembro que eu trabalhava com uma menina lá na Cafrace, uma moça, e a gente não se dava bem. Eu falava, puxa vida, meu Deus, de novo eu tenho que trabalhar com ela. E a gente tinha brigado. Aí quarta-feira de manhã a Raquel falava assim para minha chefe: você tem que fazer visita com a fulana de tal. Eu falava, meu Deus do céu, aquele climão. Imagina isso na igreja, que deveria ser um ambiente de paz. Imagina isso na igreja, que deveria ser um ambiente de amor. Imagina isso na igreja, que deveria ser um lugar onde você se sinta bem, em paz, e que sirva o teu próximo. Vocês querem quebrar tudo isso? Diz Tiago. Acheguem-se a Deus, e Ele vai se achegar a vocês. Larguem o orgulho, larguem a vaidade, larguem esses pensamentos de que o outro não presta, que você é bom, e se acheguem a Deus. Fala, Senhor, tira isso de mim. Senhor, me impeça de ter inveja. Senhor, me impeça de me sentir mal com o outro. Me impeça desses pensamentos que eu tenho do outro, eu nem tenho certeza. Senhor, me impeça de querer ser o onisciente das intenções do coração daquele que está sentado comigo na congregação. O Tiago está dizendo, se achegue a Deus. Ele vai se achegar a vocês. Vocês são pecadores. Tiago está tentando sensibilizar aqueles irmãos a perceberem que eles são pecadores. Vocês estão pecando com o seu próximo. Vocês estão se sentindo melhor que os seus irmãos. Vocês são detetives das intenções de coração. Estão julgando sem necessidade. Pecadores, limpem as mãos, que estão sujas de sangue. Vocês já andaram matando muita gente ali. Limpem as mãos.
E vocês que são vacilantes, purifiquem o vosso coração. Vocês que são vacilantes. Essa palavra tem dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido original da palavra, que quer dizer inconstante. Vocês são inconstantes no seu amor. Hoje amam, amanhã odeiam. Hoje a pessoa tudo, amanhã a pessoa não é nada. Hoje está pensando bem, amanhã está pensando mal. Hoje fala, não, eu vou aprender a amar, amanhã já está desistindo. Vocês são inconstantes no seu relacionamento. É o que Tiago está dizendo aqui. O segundo sentido dessa palavra, o sentido que eu quero dar, vacilante quer dizer um vacilão. A pessoa vacila mesmo, a gente vacila no nosso amor, quando a gente olha para o irmão e fala, eu não sei amar, não quero amar, a gente é um bando de vacilão mesmo. Nesse sentido da palavra. A gente erra. Como está o nosso amor? Como está o teste do nosso orgulho? Verso de número 9. Tiago diz assim, olha, estou pensando em Jó. Entristeçam-se, lamentem e chorem, que foi o que Jó fez. Se entristeceu, lamentou e chorou pela sua miséria, porque era pobre, cego e nu. E quando a gente vê a nossa falta de amor para com os membros da congregação, quando a gente vê esse espíritozinho subindo em nós, de narizinho empinado, se achando melhor, a gente tem que se entristecer, lamentar e chorar. Tem alguns pecados que a gente vence pedindo perdão. Tem outros pecados que a gente só vence lamentando, chorando e se entristecendo. Que o seu riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Como se Tiago pegasse aquela congregação e dissesse assim, vocês estão pensando que está tudo bem? Não está nada bem. Olha o jeito que vocês estão amando. Olha o jeito que vocês estão se orgulhando. Deus é inimigo de vocês. Vocês estão dando lugar ao orgulho diabólico. É o que Tiago está dizendo. Tiago reafirma a esperança no verso 10. A esperança de vocês é a seguinte: humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhe-se diante do Senhor. Tiago sabia que para um coração carnal que se achava melhor do que o seu próximo, a única saída era se humilhar debaixo das mãos de Deus. Porque diante de Deus ninguém pode se achar melhor. E quando eu me humilho diante de Deus, eu me sinto inferior ao meu próximo. No sentido de eu considero maior. No sentido de eu dou lugar a Ele. No sentido de eu dou a Ele a honra. Eu passo a amá-lo. Eu passo a querer contribuir e dividir com a vida dele. É nesse sentido. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. E o que é esse exaltar? Não vi ninguém levantando a mão e recebendo. Deus vai te exaltar. Amém? Olha só. Vamos levantar a mão, vamos receber, que nem a igreja neopentecostal. Deus vai me exaltar. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo que você conseguir a mais na sua vida, você precisa aprender a dividir com quem não tem. Que tudo aquilo que você tiver a mais, você pode repartir com o teu próximo. Bens materiais, conhecimento bíblico, conhecimento de vida, experiência, amor, oração. O que você pode dividir com a pessoa que está ao seu lado? Quem é a pessoa na congregação que você menos ama? Será que não está na hora de você aprender a andar com ela? O que é que Deus te confiou de maior que você tem? Será que não está na hora de você aprender a dividir? Ou você vai guardar para você? Ou tudo aquilo que você conquista é para que você gaste com o teu próprio prazer? Parece que tem gente aqui que está precisando aprender a se humilhar debaixo das mãos de Deus. Eu passei por certas situações nesse último tempo. Eu quero falar isso bem, eu estou quase terminando o meu sermão, eu quero chamar a atenção para você nessa ilustração. Não se distrai agora, que se você se distrair você vai perder tudo.
Eu passei por alguns momentos difíceis nesses últimos meses. E Deus me levou a um vale que se chama Vale da Humilhação. Vale da Humilhação. E eu tive de aprender a me humilhar de uma maneira que eu nunca achei que ia ter que me humilhar. Eu tive que aprender a pedir ajuda de uma maneira que eu nunca pensei que aprenderia a pedir ajuda. E a palavra de Deus me deu foi: quanto mais você é humilhado, mais eu sou exaltado em você. Aprenda a ter prazer nisso. A gente precisa aprender a se humilhar, irmão. Você precisa, e é meu convidado, a participar comigo desse vale da humilhação. Tão triste, mas tão necessário. Tão profundo, mas tão abençoador. Você precisa aprender a passar pelo vale da humilhação. Chegar para o outro e perceber que ele verdadeiramente é maior que você. Você não pode perder essa experiência. Se Deus não te deu ainda, eu quero profetizar essa bênção na tua vida. Usando um termo, tá, igreja? Por favor. Está reformado aqui, amanhã os irmãos vão falar. Mas eu estou querendo dizer, quero que você passe por isso. Desejo que você passe por isso. Vai lavar a tua alma. Vai te fazer crescer 5 anos de vida cristã, aquilo que você não cresceu a vida inteira. Vai fazer você correr atrás do tempo perdido. 11. Não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Porque afinal de contas a lei diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quando você fala mal do irmão, quando você fala mal da irmã, sem ser para ela, sem ser na frente dela, para confrontá-la, mas a respeito dela para um terceiro, você não está amando o teu próximo. E às vezes vem uns irmãos, chega para mim e: não, pastor, eu estou falando, mas é para o senhor orar. Eu estou falando, pastor, mas não é fofoca não. É para o senhor ficar em oração, pastor. Tenho vontade de dar risada. Crente não fofoca, né? Crente comenta, né, irmão? A gente precisa aprender a amar o nosso próximo. Eu não falar mal do irmão, eu não falar mal do irmão. E se alguém julga a lei, se alguém julga como pratica a lei, né? Se alguém considera que falar mal não é deixar de amar, já não é cumpridor da lei que diz para amar, mas é juiz, ele quer aplicar a lei. Né? Eu estou falando mal aqui, mas eu não considero isso falta de amor. Eu sou legislador, eu aplico a lei. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você que julga o próximo? Às vezes a gente se coloca nessa posição de legislador. Às vezes a gente se coloca nessa posição de juiz. A gente fala assim: não, eu não estou descumprindo a lei. Não, eu estou amando meu próximo, mas eu só acho exagerado o que ele fez, o que ela fez, ali eu não concordo. Estou falando aqui, estou comentando, porque está no meu coração, irmão. Isso é fofoca, isso é falta de amor. Eu não acredito que o Espírito Santo escreveu essa carta só para a igreja que Tiago estava ministrando. Eu não acredito que essa igreja é mais pura do que a igreja primitiva. Eu não acredito que não exista alguém aqui nessa congregação dessa forma. Eu quero te desafiar, eu sou pastor. Eu posso te confrontar, eu tenho direito de te confrontar. Eu sei que tem gente aqui que precisa pedir perdão. Eu sei que tem gente que precisa aqui orar e chorar junto com o irmão, com a irmã. Eu sei que tem gente que precisa se derramar. Eu sei que tem gente que precisa aprender a amar, amadurecer, parar de se orgulhar. Eu quero te desafiar essa semana a procurar esse irmão
E não ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante, mas cumpridor. Ora com Ele, intercede com ela, abre o teu coração, denuncia a tua miséria, se coloca em posição de humilhação diante do teu próximo, e você vai ver Deus te exaltando. Você vai ver Deus te exaltando. Deus não vai te dar um carro novo porque você fez o que é certo. Deus não vai te dar uma casona da hora porque você teve coragem de fazer o que tu falou. Mas você pode ter certeza que você vai olhar no espelho, perceber que dentro de si, dentro de você, Deus fez uma revolução de maturidade espiritual. Isso é exaltação. Saber que Ele está sendo adorado, exaltado dentro de você. Fique de pé, vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, enquanto todos estão de olhos fechados, eu quero pedir que o Senhor tome conta da mente, do coração de cada um deles. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, Senhor, e os faça, Pai, passar pelo vale da humilhação. Que eles aprendam de Ti, que é manso e humilde de coração, e que não tem vaidade, Senhor Deus, ao se desprender do seu local santo, e se humilhar como homem, andar em nosso meio, morrer pelos nossos pecados, inclusive pelas nossas vaidades e falta de amor. Revolucione o nosso coração. Traga à nossa mente, Senhor Deus, a necessidade que temos de receber sabedoria do alto. Que a gente aprenda verdadeiramente a amar a nossa congregação. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém.